isso. Inclusive, dirigentes do Flamengo estão lá na Inglaterra agora tentando a contratação junto ao West Ham. O jogador já deu ok, os empresários também já tem um acerto. Flamengo, jogador, já tem um acerto. A questão agora é o West Ham entender que para o West Ham seria uma boa emprestar esse jogador ao Flamengo. O Flamengo está utilizando a estratégia por conta da acusação dele. E aí, como fica isso, envolvendo uma possível... envolvendo o caso do Lucas Paquetá com um site de aposta, enfim, ele está sendo acusado, ele está se defendendo, e o Flamengo utiliza dessa estratégia para convencer o West Ham, para tirar o jogador de foco da Europa, e ele vindo para o futebol brasileiro. E aí, caso ele seja punido futuramente, ele é um jogador emprestado ao Flamengo. O Flamengo tenta um empréstimo junto ao West Ham. Mas... E o West Ham quer emprestar? Por enquanto não topou, mas aí é um trabalho de convencimento. O jogador E o Flamengo faz isso bem, né? Muito bem. Inclusive foi lá na Inglaterra agora para conversar olho no olho com a diretoria do West Ham. E a possibilidade é grande, porque eu ouvi tanto do lado dos empresários quanto do lado do Flamengo. Agora é convencer o West Ham. O que eu não acho difícil. De fato, se você for parar e analisar, para o West Ham não seria ruim. O Flamengo assumir o salário do jogador durante esse processo todo que está acontecendo. Ele está lá podendo jogar? Como tá? Ele está liberado para jogar, tanto é que ele está atuando também na Copa América. E agora a defesa dele já apresentou toda a papelada para defender o jogador, porque ele passou de ser suspeito para acusação. Ele está sendo acusado e agora ele se defende. Mas é um longo processo, pelo que eu estou lendo aí, muita gente entende muito do assunto, a galera que é advogada, é um longo processo, isso vai demorar bastante, e aí o Flamengo utiliza dessa estratégia para tirar o jogador de foco da Europa, um jogador que estava muito próximo de ir para o Manchester City, o Guardiola estava querendo a contratação desse atleta, e ele pode pintar aqui no Flamengo por empréstimo. E aí o Flamengo assumindo o salário dele. Esse movimento do Paquetá tem muito a ver com o que ele passa, esse momento. Você imagina a cabeça do jogador, gente? Vocês só imaginam como é que não tá a cabeça dele sendo acusado de um envolvimento, você tem que provar e tá na justiça. Isso não é uma coisa simples, Pedrosa. E talvez isso cause para ele, para a família, toda uma instabilidade, até emocional, né? E aí, às vezes, voltar pro lar, voltar pro ninho, né? E tá no Brasil, você acha que não é positivo para ele? E o que o Vene falou, sair do foco da Europa, né? Fernanda, até que se prove ao contrário, todo mundo é inocente, tá? Claro. O fato é que ele foi acusado. Sim. E aí o Flamengo tá usando de uma brecha que a gente teria que discutir a questão ética dessa situação. Por quê, Porque Pedrosa? há poucos anos aqui, quando aconteceu lá os casos do Igor Catatal, do Aleph Manga, a gente comentou aqui que o atleta que se meteu em problemas como esse não deveria mais atuar. A gente comentou aqui. Comentamos, Vocês claro. Não, eu sou a favor Eu disso. também. de banimento. Eu também. Ainda mais o Lucas Paquetá. Exatamente. Eu também. A favor de banimento. Então, assim, eu acho que tem uma questão ética aí. O Flamengo está se aproveitando de uma brecha, de uma acusação, de um atleta que está sendo acusado. Repito, até que se prove ao contrário, todo mundo é inocente. Sim. Mas esse atleta está sendo acusado de ser envolvido com casa de apostas. O Flamengo é patrocinado por uma casa de apostas. O Flamengo tem a sua história toda intacta e que não pode ser manchada por uma situação dessa. E o Flamengo está se aproveitando disso para contratar um atleta. Eu acho assim. Você tem um bom ponto, há uma Pedrosa. discussão ética nesse sentido. Por quê? Beleza, o Flamengo contrata o atleta, 1 ano de contrato. Pelo que a gente vê aí, é uma tentativa de fuga, de tirar o holofote do Lucas Paquetá da Inglaterra para que ele venha para o Brasil, e pode ter essa questão da família e tudo mais, mas para que, digamos assim, tire ele do foco do problema, porque ele pode ser acusado, ele pode ser banido na Inglaterra, ele pode ser banido no âmbito europeu, ou ele pode ser banido do âmbito mundial. Existem várias etapas aí, e é por isso que o Flamengo está tentando essa negociação. Agora, digamos, Paquetá acusado, Paquetá comprovado que ele teve envolvimento. Ele está vestindo a camisa do Flamengo e o Flamengo está indo contratar esse jogador sabendo disso tudo. Assim como a gente falou o quê? Não, mas o Paquetá deveria o quê? Só fazendo o advogado do diabo, o Flamengo tenta a contratação desse jogador durante a investigação. Mas é o que eu tô te falando. Porque Mas se é isso ele que ele for tá falando. Não, se ele for punido, o Flamengo sabe que não terá mais o jogador. Vene, olha só. Mas o que ele está dizendo não é nem que o Flamengo vai se prejudicar, é ético, a questão questão é ética. essa. Mas é outro Em ponto, condições outra normais, o conversa. Lucas Paquetá vestiria a camisa do Flamengo nessa Não, temporada? em condições normais ele já estaria no Manchester City. Então pronto. E por que o Manchester City não contratou o Lucas Paquetá? Porque existe uma grande chance dele ser punido. Não, porque Não, ele foi porque ele tá sendo acusado. acusado, Porque eu ele foi acho. acusado. Ele foi acusado por uma questão de aposta, entendeu? Então, eu acho, e repito aqui, pra mim, tecnicamente, o Paquetá é indiscutível. É um craque, joga muito, muito. Agora, a gente não falou sobre a convocação dele pra Copa América? Falamos. Que ele deveria, talvez, ser afastado. Sim. Qual é a diferença?
Eu tô assim, verdade. eu tô Você trouxe eu tô um ponto. levantando uma bola. Eu não fui a favor de cortar o Paquetá na Copa É, América. o Vene não foi. Eu tô só levantando Eu uma fui. bola, tá? Eu não tô acusando ninguém, repito novamente, 1000 vezes. Até que se prove ao contrário, o Paquetá é inocente. Agora, o Flamengo tá se aproveitando de uma situação que tá longe de ser ética pra contratar um jogador. Então, assim, só tô levantando essa bola. E Não, eu aí, sou a favor do seguinte, se for comprovado de fato que ele participou desse esquema, ele tem que ser banido. Isso aí eu Sim. não vou mudar minha opinião, ele tem que Sim. ser banido do futebol. Ainda mais ele, porque nada justifica o Lucas Paquetá participar de um esquema como esse. Na verdade, ninguém justifica isso. Mas o que ele quis Mas dizer é eu o tento seguinte, entender... quando você faz uma estratégia de tirar ele do foco, isso quer dizer que é melhor, ó, tomara que aí às vezes pode passar despercebido, tira o foco, tira O não sei recado quê. é muito feio. É. Esse recado é É um feio. recado. Eu que acho se faz. que isso é achismo, tá? Não é informação, porque ninguém me falou isso no Flamengo. Eu acho o seguinte, o Flamengo sabe que a chance dele ser punido é enorme e quer ter esse jogador até que tenha o Será, julgamento. Vene? Porque Mas talvez isso é uma sacanagem. opinião. É uma opinião. É uma E opinião. É uma E é uma opinião, opinião, gente. é o recado que tá se passando. Infelizmente. E aí, você, a tua opinião? E que eu falo Não, sempre... e detalhe, Mas olha aqui, se você é dirigente do Flamengo, você ouve um sim do jogador, você não fica mexido para trazer esse atleta É, mas de é uma 26 questão anos que vivendo o lá. Pedro Só Rosa um ponto. trouxe. Eu, quando teve essa discussão, eu falei, eu sou a favor da ressocialização. Eu não sou a favor de banimento de jogador. Principalmente aqueles jogadores que não têm condição financeira. Porque o cara ganha 3 mil reais por mês, ele vai ganhar 70 mil por um cartão amarelo? Meu amigo, ele vai pensar nisso. Agora, o caso do Paquetá, não é isso. Só um Paquetá é detalhe milionário. no caso do Paquetá que a gente não pode esquecer. É muito importante. Ele está sendo acusado, ele não foi ainda comprovado, ele não foi ainda, digamos, como se diz, condenado pela justiça. Ele não foi condenado. Só um detalhe sobre o Lucas Paquetá, que a gente não pode esquecer isso, que é um detalhe, mas é um detalhe extremamente importante. Quem está ajudando na investigação contra Paquetá é a própria empresa de site de aposta do West Ham. Ah, sim, é. A gente falou isso aqui no programa. Vamos ver a classificação. Eu falo uma coisa pra vocês. E aqui é um programa de opinião. Opinião é igual o bumbum. Cada um tem o seu, hein? Tá bom? O Pedrosa tem a opinião dele, o Vene a dele, Pô, eu tem tenho a gente que minha. acha o Messi melhor que o Pelé, pô. Pois é. Olha Sem aqui, dúvida. ó. Sem dúvida. Ainda fala sem dúvida. Ai, meu Deus. Toma! Vai, ó o Flamengo aí em primeiro. Vai pra outra Copa Como é que América. você tá gritando, hein? Segue líder.